Olá, amados do Senhor, que Deus abençoe poderosamente sua vida, que Deus abençoe você e a sua família. E debaixo dessa unção, por, como é que eu posso dizer, liberação de Jesus Cristo, estamos aqui para trazer uma palavra de Deus, para fortalecimento espiritual de cada um de nós. Na semana passada não pudemos fazer, não houve condições de realizar ali a nossa live que fazemos toda semana, devido a alguns imprevistos, Mas essa semana estamos aqui de volta, pela graça de Jesus Cristo, para trazer o verdadeiro evangelho ao nosso coração. Quero convidar você nesse momento para focar o teu pensamento em Deus, no reino dos céus, pois a palavra de Deus, quando ela é bem recebida, ela produz frutos extraordinários. Quando a palavra de Deus ela é bem acolhida por aqueles que ouvem e a ouvem de todo o coração, então o Senhor abençoa. Muitas pessoas estão desorientadas, outras, espiritualmente falando, estão em decadência. E por quê? Porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. É alimento, é quem vai fortalecer você, é quem vai guiar você para a vida eterna. Então eu não estou aqui pregando placa, eu não estou aqui falando de instituições religiosas, eu não vim aqui pregar para você acerca de multiforme do Evangelho, eu vim pregar a palavra do Senhor, dirigido pelo Espírito do Senhor, tá certo? Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, o Senhor Sérgio, Deus abençoe Sérgio, boa noite meu irmão, Deus abençoe sua vida. Lúcio, grande amigo, Deus abençoe sua vida, grande abraço, saudade de vocês. Quem mais está aí conosco? Já estou com a palavra aqui aberta, prepara teu coração. O tema hoje dessa live é inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Já vamos abordar aqui esse tema. Quem fala sobre isso é o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses. Ele aborda diversos assuntos, inclusive o assunto do desenvolvimento da salvação. Ele também fala sobre a soberana vocação, ele fala da gratidão aos filipenses, ele adverte a igreja contra os falsos mestres, ele fala também no que pensar, o apóstolo Paulo dando conselho à igreja ali, aos filipenses, acerca do que pensar, e ele fala sobre os inimigos da cruz de Cristo. É um assunto muito sério, meus irmãos, e vamos abordar aqui. Paz, dona Neuzeli, Deus abençoe sua vida poderosamente e sua família. Também está conosco aí o Cláudio Carmo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, a paz do Senhor. Bom, então vamos iniciar aqui, pela direção do Senhor, o texto que nós vamos abordar. Eu vou te dar uma outra referência daqui a pouco, mas vamos iniciar aqui pela carta aos Filipenses, capítulo 3, você que está aí acompanhando, verso 17, para iniciarmos aqui o assunto. Os inimigos da cruz de Cristo. Só pelo tema, já poderíamos aqui falar muitas coisas. Inimigos da cruz de Cristo. O que foi realizado na cruz? O grande sacrifício. Na cruz do Calvário, Deus ele envia o seu Filho para que na cruz do Calvário a humanidade fosse liberta da condenação eterna. O que Deus fez? Deus, segundo as Escrituras Sagradas, ele esmaga seu Filho, preste bem atenção, na cruz do Calvário por causa dos pecados da humanidade. Correto? Só havia um caminho para salvar a humanidade, só havia uma solução. Tinha que haver ali o pagamento, porque havia uma dívida por parte da humanidade. Nós devíamos a Deus, estávamos em débito com Deus, mas então, para resolver essa situação, Deus envia o seu único Filho. Ele amou ao mundo de tal maneira que ele envia o seu único Filho para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele cresce não viesse perecer, mas que alcançasse a vida eterna. Veja,
quando a Bíblia diz que Deus, lá em João 3,16, quando diz que ele amou o mundo de tal maneira, olha que interessante, porque ele não envia o seu filho para morrer por uma classe de pessoas. Deus não envia o seu filho para morrer, né, somente por aqueles que, apesar de estarem condenados, seguiam a lei, seguiam ali os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. Não foi isso que Deus fez. Deus envia seu filho para a redenção do planeta, para a redenção das almas, para a redenção dos seres humanos. Foi para isso que Deus enviou o seu filho, porque todos estavam condenados, todos estavam absolutamente condenados e eram indignos de entrarem no reino dos céus. Aí alguém vai dizer, mas ainda somos indignos. De fato, nós não merecemos entrar no reino dos céus, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu e você então temos acesso ao Santo dos Santos, temos acesso à vida eterna. Por causa desse sacrifício, Jesus ele compra a humanidade, ou seja, ele toma posse, ele se apodera da humanidade. De que forma? Ele nos salva da condenação, porque ele se fez cordeiro ali do sacrifício, e daquele dia em diante a chave, né? A chave que dava autoridade sobre os homens, né? A chave da morte, do inferno, foi colocado ali nas mãos do nosso Senhor Jesus. Agora preste bem atenção, porque aqui em Filipenses Paulo fala uma coisa muito séria. Quando ele diz inimigos da cruz de Cristo, às vezes a pessoa ela acha que quem é inimigo da cruz de Cristo? Inimigo da cruz de Cristo é aquele que persegue a igreja. Inimigo da cruz de Cristo é aquele que fala mal das igrejas, é aquele que fala mal de Jesus, é aquele que critica o evangelho. Será que esses, apenas essa classe de pessoas, são inimigos da cruz de Cristo? Hoje, através da Escritura Sagrada, através dessa luz que é as Escrituras Sagradas, nós vamos analisar quem de fato é inimigo de Cristo e inimigo da cruz de Cristo. Ou seja, é contra, não aceita, não reconhece, não se submete ao que Cristo, nem valoriza o que Cristo fez naquela cruz. Porque ainda nos dias de hoje, eles continuam crucificando o Filho de Deus com as suas obras. Então vamos lá. O apóstolo Paulo diz o seguinte aqui, para quem chegou agora, carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 17, para iniciarmos, tá certo? Diz assim: irmãos, sede imitadores meus. Preste atenção que Paulo está dizendo. Irmãos, sede imitadores meus, olha que tremendo, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O que Paulo está dizendo aqui? Preste atenção. Vocês precisam nos imitar com respeito ao que ensinamos. E da mesma forma que ensinamos e vivemos, né, essas palavras, o que foi deixado por Jesus, o testemunho de Jesus Cristo, se vocês querem ser salvos, se vocês querem entrar no reino dos céus, então vocês precisam ter como modelo, né, a nossa fé, a nossa visão, porque a nossa visão foi passada por Cristo. O que nós pregamos hoje é o que Paulo está dizendo. O que nós pregamos é aquilo que Cristo pregou. O nosso ensinamento é aquilo que aprendemos com Jesus. Então nós não inventamos, nós não estamos pregando o que queremos. Nós temos um modelo, Jesus Cristo. E pedimos a vocês, ó Filipenses, que vocês também nos tenham como modelo. E o que pregamos seja também modelo para vocês, no caso, com respeito à Escritura, ao Evangelho. E ele diz aqui: observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos, atenção, pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes,
Olha que interessante. Pois muitos andam entre nós. Paulo não estava falando de gente de fora. Paulo não estava falando de perseguidor da igreja. Paulo não estava falando de ímpio. Paulo não estava falando daqueles que não reconheciam o testemunho de Jesus. Paulo estava falando de pessoas que andavam com eles, que pregavam o evangelho, atenção, mas que na verdade eram inimigos da cruz de Cristo. Olha só o que ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, ou seja, eu não falei uma vez só, há muito tempo eu venho falando com vocês, Paulo está dizendo, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, existem alguns pontos aqui que eu e você devemos analisar. Como alguém se torna inimigo da cruz de Cristo? Bom, primeira coisa, quando eu distorço as palavras de Jesus, eu estou, nesse caso, assumindo essa posição de inimigo da cruz de Cristo. Só que existe aí uma linha, né, que devemos observar. Existem aqueles que são inimigos da cruz de Cristo por ignorância, não porque querem. Na mente deles, eles são amigos de Jesus. Na mente deles, eles estão do lado da luz. Na mente deles, eles estão fazendo o que é certo, quando na verdade estão fazendo o que é errado, mas não percebem o erro por causa da ignorância espiritual. São inimigos da cruz de Cristo, não por vontade própria, mas pela ignorância. Então é interessante você observar uma coisa. Paulo está falando aqui de um modelo de conduta espiritual e ele está falando também de um modelo de evangelho, né? Eu gostaria que você prestasse bem atenção. E o Ralfinho está latindo agora, né? Aí o que acontece? É necessário que você preste atenção, porque existe um modelo de evangelho que eu e você devemos seguir, tá bom? Isso aqui é uma mensagem para toda a igreja, seja pastor, seja apóstolo, seja membro, não importa, né, a posição da pessoa, quem ela seja. Todos somos filhos de Deus, todos somos servos de Jesus Cristo. Mas será que de fato, será que verdadeiramente nós temos seguido o modelo de evangelho bíblico? Será que verdadeiramente eu e você estamos fazendo certo perante o Senhor? Ou será que eu e você temos feito, né, ou temos até falado coisas que ouvimos de outras pessoas sem conferirmos na palavra? Você sabia que tem muita gente que fala sobre diversos assuntos que diz respeito à igreja, que diz respeito a ofertas, que diz respeito a dízimo, que diz respeito à organização da igreja, que diz respeito aos dons, que diz respeito aos cargos, que diz respeito a casamento, né? E são tantos assuntos que se abordam hoje em dia, mas eu tenho visto uma coisa, muitos têm abordado sobre vários assuntos, mas observe que sempre eles colocam ali seu ponto de vista. Não estou generalizando. Graças ao nosso Senhor Jesus, ainda há servos de Deus na terra que pregam segundo a Bíblia. E eu vou falar uma coisa para você, não é todo mundo que prega segundo a Bíblia, não. Não é todo mundo que prega as palavras de Deus genuinamente, não. Porque hoje o que acontece? Infelizmente, essa geração de hoje é uma geração que não suporta a exortação. É uma geração que não suporta ser chamada a atenção, né, para uma mudança de comportamento, uma reforma espiritual. Por quê? Porque eles acham que estamos vivendo a graça, vocês têm que evoluir, né? Vocês são muito, como é que eles dizem? Vocês ficaram para trás no pensamento, vocês precisam se modernizar. Então eu tenho uma notícia para você. A Bíblia, ela diz o seguinte, palavras de Deus: eu, o Senhor, não mudo.
Eu, o Senhor, não mudo. O que significa que, independente da gerência que vivemos espiritualmente hoje, que no caso é do Espírito Santo, o fato de muitos hoje viverem dessa forma, né, curtindo a graça de Deus, confundindo a graça de Deus com liberalismo. Muitos confundem graça como uma desculpa. Vivemos na graça, né? Vivemos um tempo gracioso, um tempo de graça. E quem te falou que a graça, eu posso usar a graça como pretexto para errar ou para fazer muitas coisas, né? Fazer o evangelho ou fazer as coisas para Deus do meu jeito? Você acha que Deus mudou? Você acha que Deus ele vai se submeter ao esse evangelho moderno, porque na cabeça dele ele pensa igual a você, igual aos seres humanos, de que é uma nova geração, eu tenho que entender eles, é uma nova geração, eles não são como a igreja do passado, eles pensam assim, mas são, né, são bons filhos. Você acha mesmo que Deus tem esse pensamento? A Bíblia diz que ele é santo, Deus é santo, e a igreja hoje tem confundido a graça de Deus. Nós estamos vendo por aí desorganização nos cultos. Nós estamos vendo por aí uma banalização do que é sagrado. Aquilo que antigamente tinha uma reverência. As pessoas sabiam o que era de fato ali, né, o sagrado, respeitavam o sagrado. Hoje em dia, muita coisa que era tratada com temor e tremor, hoje é feito de qualquer maneira. Né? Eu não sei você, mas pelo menos há 20 anos atrás, quando eu estava iniciando na minha vida ali com Deus, né? Eu era obreiro da igreja. Há 20 anos atrás, eu lembro que chegávamos mais cedo no culto. Sabe por quê? Porque queríamos ali ficar em espírito, né? Conectado, claro, já estávamos conectados a Deus, mas ali nos preparando mentalmente, espiritualmente para o culto. É claro que a preparação do cristão não é uma hora antes do culto, mas ele já deve viver preparado, né? O cristão, ele tem que chegar na igreja não é para se encher, ele tem que chegar na igreja para transbordar, ele já tem que viver cheio. A Bíblia fala em Eclesiastes 9, acho que no verso 8, se eu não estou enganado, que em todo tempo, não é só no horário do culto ou quando estamos ali adorando a Deus, mas em todo tempo que as nossas vestes sejam alvas e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Tá? Então, aquele tempo eu via um tremor, um temor em relação às coisas sagradas, as pessoas colocando ali suas melhores roupas para os cultos de adoração, né? As suas melhores roupas. Eu lembro de pessoas que iam ofertar. Eu lembro que traziam ofertas para a igreja e sabe o que elas faziam? Elas traziam ofertas de adoração ao Senhor e até perfumavam a oferta. Perfumavam. Tanto amor que tinham, tanto zelo que tinha pela obra de Deus. E não é o que nós vemos hoje. Estamos vivendo o tempo do pode tudo. Tudo pode. Estamos vivendo um tempo gracioso. É o tempo da graça. Então vamos fazer dessa forma. Vamos fazer isso e aquilo, porque o que importa é que Cristo seja pregado. Bom, isso é o que o homem pensa, né? Por quê? E por que esse tipo de evangelho dá certo? Eu vou te falar por que esse tipo de evangelho dá certo. Porque é uma linguagem que atrai pessoas que não querem de fato o compromisso com Deus. Estão se utilizando de métodos carnais para atrair carnais. Aí sabe o que acontece? Quando aquele que é carnal, que ainda não recebeu o Espírito de Deus, chega na igreja por esses métodos, sabe o que acontece? Ele não recebe o alimento necessário. Ele não recebe a admoestação necessária. Então, ele tá vivendo aquilo, ele tá vendo aquilo ali, né? Ele olha para o mundo, olha para a igreja e diz: eu pensava que a igreja era mais chata. Eu pensava que vir na igreja era uma coisa chata, né? É a mentalidade de quem está lá fora. Mas até que é bacana, rapaz, né? O ritmo, o som é muito bacana. Então, estamos vivendo um tempo perigoso, onde as pessoas têm banalizado a santidade de Deus. Veja, eu não estou falando que santidade é estereótipo. Eu estou dizendo que Deus é santo e devemos nos portar diante de Deus com santidade, cuidando tanto do interior como do exterior.
Preste bastante atenção, tá certo? Sabe o que acontece? Aqui Paulo está dizendo, já na época do apóstolo Paulo, ele já está falando de pessoas que estavam no meio deles, mas eram inimigos da cruz de Cristo. É fácil reconhecer quem são essas pessoas? Paulo diz aqui: pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Agora, olha o que ele diz no verso 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então veja, sabe o que está acontecendo? A pregação, ela foi... eu não estou generalizando, porque, repito o que eu disse há pouco tempo, tem homens e mulheres de Deus ainda na terra. Tem pessoas que pregam essa palavra aqui como ela é, sem distorcê-la. Pessoas que pregam contra o pecado, pessoas que pregam e ensinam sobre a santidade de Deus, que exorta a igreja a ter seriedade com as coisas espirituais, que alerta as pessoas não só sobre o céu, mas sobre o inferno. Porque o que muitos não sabem é que Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Pois é, não se espanta não, mas Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Então nós temos um evangelho hoje que está massageando ego do ser humano. Você está entendendo? Não sei se você está me entendendo. É um evangelho onde focamos no amor. O amor, é bacana pregar sobre o amor? Lógico, o amor é o dom supremo. Paulo diz em 1 Coríntios 13, lá no final do capítulo, que quando tudo desaparece, 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles não é a fé, nem a esperança, é o amor. É bacana pregar sobre o amor? Mas eu tenho que pregar sobre a ira de Deus que vai cair sobre a terra. Eu tenho que pregar sobre o dia do juízo final. Eu tenho que pregar sobre o livro da vida. Será que seu nome está no livro da vida? Então o evangelho não é só massagear ego, ficar pregando o que as pessoas querem ouvir. Jesus disse que nós não somos o caramelo da terra não, gente. Nós somos o sal da terra. Caramelo é docinho, todo mundo gosta, né? Mas ninguém põe uma colher de sal na boca. Nós somos o sal da terra. Nós existimos para gerar esse sabor, para levar a luz, as boas novas da salvação para as pessoas. Ou seja, a verdade, e não ficar massageando ego. Então, a mensagem mudou. Por quê? Fala a verdade. Quem é mais, quem é mais suportável? O que é mais suportável no caso de pregador? Quem é mais suportável ouvir? Um pastor que a reunião dele é super leve, muito bacana. Olha, ele só prega as mensagens lindas do amor de Jesus. É uma coisa maravilhosa. Ele faz a igreja rir. Ele é um cara que tem bastante humor. Acho bacana isso, é muito legal. Mas aí tem aquele pastor que prega a santidade. Aí tem aquele pastor que avisa em cima dos púlpitos: não pode adulterar. Se você adulterar, você vai para o inferno. Seu nome vai sair do livro da vida. Você precisa se arrepender. Você precisa deixar a prostituição. Você precisa deixar a pornografia. Você precisa deixar a mentira, a fofoca. Ninguém gosta do culto de um pastor desse. Sabe por quê? Quer dizer, ninguém não. Os verdadeiros cristãos gostam. Aí aqueles que estão, de repente, vivendo situações como aquelas, são contrariados com a verdade. Mas a verdade não é para humilhar, a verdade não é para constranger quem está vivendo errado, a verdade é para libertar. Mas essa geração interpreta de uma forma totalmente equivocada as verdades bíblicas. Se algum pastor prega o que está na Bíblia, conforme está na Bíblia, ele é odiado. Eu conheço, deixa eu falar uma coisa para você, a começar por mim, né? Pessoas que pregam um tipo de mensagem como essa, não é convidado para ir pregar em igrejas. Sabe por que eles não convidam? Porque eles não querem ferir os dizimistas da igreja dele que vivem em adultério.
Ele não quer ferir os ofertantes, sabe aquele empresário que frequenta a igreja dele, que vem que frequenta a igreja dele, mas que tem amante, e o camarada que está lá no púlpito sabe disso, mas ele tem medo de exortar aquele camarada, porque a oferta dele é a maior da igreja. Meu irmão, isso é um absurdo. Isso é um desvaneio espiritual. Deus está, preste bem atenção, Deus, quando vê uma situação dessa, ele não consegue nem olhar. Lá em Abacuque capítulo 1 diz que Deus é tão puro de olhos que ele não consegue contemplar o mal. Ele não consegue. E a nossa adoração começa a ficar, sabe o quê? Impura. A adoração começa a ser distorcida e Deus não aceita esse tipo de adoração. Ele rejeita pão imundo em sua mesa. Aí a igreja começa a ter um monte de problemas. Por quê? Porque o pecado é tolerado por causa de visão financeira, ambições mercenárias. E aí é um ciclo vicioso. O camarada não prega contra aquilo, não exorta, não repreende o que é errado, porque ele tem medo de perder pessoas. Aí os jovens da igreja dele tá vendo o modelo. Olha que Paulo diz aqui, vocês precisam seguir o nosso modelo, porque os membros seguem o modelo, a visão espiritual muitas das vezes do pastor. Aí o que acontece? Esse pastor que não prega contra o pecado, que não exorta a igreja a se santificar, tem medo, fala meias verdades, ele não consegue falar uma verdade, né, em sua totalidade para a igreja, porque ele tem medo de perder membros. Então ele começa a pregar só sobre o amor, porque é legal pregar sobre o amor, ninguém fica constrangido, né? É bacana, você prega, olha, Jesus não te condena. De fato, Jesus disse, eu não vim julgar o mundo, porque já existe alguém que vai julgar o mundo, que é o meu Pai. Eu não vim pelos sãos, eu vim pelos enfermos. Mas as pessoas confundem. Jesus também fala sobre o inferno. Sabe o que eu estou tentando explicar para você? Nós devemos abrir os nossos olhos. Muitos estão morrendo espiritualmente e nem estão notando. Sabe o que está acontecendo? A igreja de Jesus Cristo está, meus irmãos, se acoplando, essa é a palavra, né? Se encaixando no sistema desse século. E muitas coisas que a igreja repudiava no passado, eu não estou falando de excessos. Existe excesso. Sabe o que é o excesso? As pessoas querem banalizar tudo. As pessoas querem demonizar tudo. Isso é do diabo. Isso é do capeta. Isso é do diabo. Isso não pode. Isso é pecado. 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 Isso é desequilíbrio espiritual. Deus é equilíbrio. Deus criou a água doce, mas criou a água salgada. Deus criou a luz, mas a Bíblia diz que ele também cria. Ele é o criador das trevas. Tá? Isso está na Bíblia, lá no livro de Isaías. Eu, Senhor, formo a luz e crio as trevas. Palavras de Deus. Ele criou o dia, mas criou a noite. Você está entendendo? Ele cria o sol para comandar o dia, mas ele cria também o quê? A lua para a noite. Veja como Deus é equilíbrio. Então, eu não, esse negócio de extremismos, eu saio fora disso aí, tá? Porque não é bíblico. Então temos que parar, temos que tomar muito cuidado para não trazer a cultura de 2000 anos atrás para os dias de hoje, né? E ficar condenando as pessoas, porque julgar as pessoas é pecado. Só uma pessoa pode julgar. Você sabe qual é o critério para você julgar uma pessoa? Critério não físico. Eu estou falando de critério espiritual. Para você ter a autoridade de julgar alguém, você precisa ter, primeiramente, a perfeição em sua vida. Aí eu pergunto para você, quem é perfeito? Se eu não sou perfeito, por que eu estou julgando? Por isso Jesus disse, quem és tu que julga o teu irmão? Por que olhas a trave, o argueiro no olho do teu irmão, enquanto há uma trave no teu? Tira primeiro o argueiro dos teus olhos. Aliás, tira primeiro a trave dos teus olhos. Depois você terá condição de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus fala sobre isso. Então, não é questão... Pregar a palavra não é julgar. Quem julga é Deus. Pregar a palavra como ela é, do jeito que ela está escrito, é um modelo que foi dado por Jesus para que venhamos o quê? Sermos salvos, entrarmos no reino de Deus. Eu louvo a Deus. Deus me libertou de muita coisa, meu irmão. Olha, Deus vem me reformando, Deus vem abrindo os meus olhos, mas não é para me ficar incrédulo não, porque tem muita gente que diz que se reformou espiritualmente,
E hoje o trabalho dele, que ele diz defender o evangelho, o trabalho dele é criticar, o trabalho dele é acusar, mas não são críticas construtivas, porque eu não vi até hoje um desses camaradas que dizem defender o evangelho. Olha, eu só fico vendo lá os vídeos, eles falando, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo. Não chamam o pastor para conversar. Sabe o que é crítica construtiva? Se eu vejo que um colega meu que prega a palavra está pregando algo, de repente até por falta de conhecimento, que não bate com a Bíblia, então vamos entrar em contato com ele, né? Vamos conversar com ele. Olha, o pastor, né, posso conversar com o senhor? Não, porque o senhor falou algo na sua pregação. Sua pregação está muito bacana, mas aconteceu que o senhor falou um ponto aqui e a própria Bíblia discorda disso. Conversa com o pastor, conversa com a pessoa. Mas eles não querem conversa. Aí eles pegam lá partes editadas de um vídeo, né, do camarada que está pregando, já lança na página deles dizendo herege. Que tipo de defensores do evangelho são esses? Se utilizar da santidade, do domínio das escrituras para acusar, meu amigo, Jesus, ele ensinava, exortava, e Paulo chega a ensinar. Paulo diz que devemos, como se diz, expulsar esse falso evangelho. Sim, mas Paulo diz que quando o irmão errar, nós devemos chamá-lo para aconselhá-lo. Se ele não ouvir, que tenham testemunhas para ver que você tentou admoestá-lo. Chame 1 ou 2 testemunhas. Paulo ensina isso, não é chegar atirando para perguntar depois. Que evangelho é esse de impiedade? Né? Aí que eu falo, cadê o amor? O verdadeiro amor, ele ensina, ele exorta, mas com sabedoria, não com julgamentos. Então eu não estou aqui para dizer para você, olha, você tem que fazer tudo isso que Paulo falou, porque eu faço, eu sou santo. Eu sou um homem falho, como você é falho. Todos os seres humanos são falhos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, você sabe por que Paulo está dizendo que esses aqui são inimigos? Não é porque Paulo chegou atirando primeiro para perguntar depois, não. Ele está falando aqui, as quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo já vinha, admoestando, exortando, tentando abrir os olhos da igreja. Não foi só em um dia, só que eles continuavam envergonhando o evangelho. Eles continuavam distorcendo as escrituras para benefício próprio. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você leva a sério a Bíblia, quando você leva a sério a Deus, o Deus que está no céu, sentado no trono de justiça, quando você anda com Deus, sabe o que acontece? Sabe qual é o resultado disso? Quando você se esforça para agradar a Deus, Deus cuida de você. Deus provê tudo o que você precisa. Ele te dá inteligência, algumas coisas ele vai prover, ele vai colocar na sua vida. Outras você vai ter que conquistar, e mesmo assim Deus ele vai te dar as armas necessárias, a capacitação necessária para você conquistar aquilo. Ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar entendimento, ele vai te dar unção, ele vai abençoar. Cada passo que você der, ele vai estar contigo, porque você anda com ele. Então você não precisa se desesperar. Quem anda com Deus não precisa ficar em desespero, não precisa temer, porque Deus cuida, tá? Então Paulo está dizendo isso aqui, falando de pessoas que já não ouviam mais. Não adiantava mais os conselhos de Paulo, nem dos outros discípulos, dos apóstolos. Por quê? Esses homens não ouviam mais conselhos do Espírito Santo. Então Paulo diz no verso 19, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Você está entendendo o que é isso? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se todo mundo tem coragem de admitir isso, mas eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de dizer que muitas coisas que eu preguei há 10, 15 anos atrás, eu estava totalmente errado.
totalmente errado. Eu estava embrutecido como um animal irracional na presença de Deus. Mas naquela época, eu tinha certeza que o que eu estava fazendo era de Deus, porque eu via os meus líderes fazendo. Eu não estou colocando a culpa neles, mas eu segui o modelo deles. Assim como Paulo está dizendo aqui, ó, vocês precisam seguir o meu modelo. Eu segui o modelo de outros líderes. Não estou aqui falando de líderes, não. Quem trata com eles é Deus. Deus é o dono da obra e não eu. Mas eles pregavam uma coisa e eu queria pregar igual a eles. Só que um dia eu decidi abrir esse livro e, de fato, não ler, mas meditar na palavra. Os meus olhos se abriram. E aí a busca não para, né? Porque todos os dias nós temos que buscar esse entendimento, esse esclarecimento espiritual e continuamos a aprender, certo? Então eu pregava coisas erradas. Quantas vezes, meu irmão, eu cheguei num culto, na minha cabeça eu estava como um profeta de Deus, um homem de Deus. Mas tem pessoas aí que estão me assistindo que era do Paraná. Eu passei no Paraná por um ministério. Tá aí a dona Neuzeli me assistindo e outras pessoas. Eu não tenho vergonha de falar. Quantas vezes eu não cheguei num culto e falei assim, olha, tem tantas pessoas aqui que vão ofertar com X, né? Tem 50 pessoas que vão ofertar aqui, né, com X. Poxa vida, Deus trouxe essas pessoas aqui para ofertar com esse valor. Deus não levou nada. Deus não levou nada, mas na minha cabeça, Deus tinha levantado aquelas pessoas. Deus tinha levantado aquelas 50 pessoas para ofertar com aquele valor. Conversa, meu irmão. Mas a igreja, o sistema, as pessoas, no caso a liderança gostava disso. Por que a liderança gostava? Porque é um retorno financeiro para a igreja. É um retorno financeiro. Você acha que Deus, ele vai perder o tempo dele revelando para um pastor que tem 5, 10, 15, 30 pessoas num culto que vão ofertar com X? Vamos pensar, gente. Vamos pensar, ele é dono do mundo. Deus não precisa, presta atenção, não estou aqui repudiando a oferta de Deus. A oferta tem princípio bíblico. A oferta abençoa, a lei da semeadura. Quem planta, colhe. Mas quando Deus pede a oferta lá atrás, lá em Êxodo 25, quando ele, sabe o que ele diz para Moisés? E falou o Senhor a Moisés, diz ao povo, aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta todo homem cujo coração o mover voluntariamente para isso. Não tem coação, né, de sacerdote. Não tem ninguém dizendo, olha, é tanto, você tem que dar tanto. Vamos parar com isso. Deus estipulou algumas ofertas no passado porque o templo dele, o tabernáculo, ia ser construído. Então Deus pediu exatamente o que ia ser utilizado e ele mesmo abençoava. Ele mesmo dava condição ao povo de ser participante dessa construção. Outra coisa, no Salmo 50, o Senhor fala assim, todos os animais da terra são meus. Se eu tivesse fome, por que eu pediria a vocês? Por que eu pediria a vocês? Os animais já são meus. Tudo na terra é de Deus. Até você que está me assistindo, você pertence a Deus. Você só está respirando porque Deus te faz respirar. Você só está vivo porque Deus criou você. Você entende isso? Eu repito, eu não estou aqui repudiando a oferta. Eu não estou aqui dizendo que a oferta não é válida. Pelo contrário, a oferta é válida. É a lei da semeadura. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará, mas não por coerção de homens. Não porque alguém está sendo, olha, senhora, eu estou aqui na sua casa. Paulo está falando, eu não estou saindo do texto, não. Paulo está falando deles aqui, ó. Aqui em Carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 17 e 18. É por isso que eu sou odiado. Por isso que eu sou odiado. Né? A irmã está dizendo aí, a Emanuele Magalhães, paz, bispo, conheço o senhor da Marambaia, Pará, mais de 15 anos. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você, eu nem conto com esse tempo aí. Aí eu estava pior. Aí eu estava muito pior. Mas eu estava naquela fase de que, né, eu queria imitar minha liderança. Eu queria ser, né, poxa vida, eu sou um homem de fé. E eu vou levar esse povo a prosperar pelo caminho errado. Pelo caminho errado. Mas levou anos, ó, para os meus olhos se abrirem. Anos.
Mas, graças ao meu Senhor Jesus Cristo, hoje a minha visão, ela é genuinamente bíblica. Tem muitas coisas ainda que eu tenho que aprender, né? E eu quero aprender. Eu tenho buscado esse conhecimento e vou continuar buscando. Porque isso é que é importante. A palavra de Deus, o próprio Deus, ele diz: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Por isso que tem gente que planta e nada acontece. Ela está plantando segundo o homem. A igreja dela prospera, mas ela nunca prospera. Por quê? Porque não é o viés pela qual vem a prosperidade real, original da parte de Deus. Ok? Existem fatores que devem ser analisados. Deus prosperou os seus servos? Alguns tiveram prosperidade, outros não. Você quer ver? Abraão era um cara bem sucedido. Aí, se eu quero chamar a atenção das pessoas que de fato querem prosperar, eu vou pregar sobre Abraão. Prega sobre Paulo. Qual tipo de riqueza Paulo tinha na terra? Vai ver as situações que Paulo ele passou para pregar o evangelho. Mas ele diz: eu aprendi a viver contente. Eu sei o que é ter fartura, mas também sei o que é ter escassez. Então, se eu digo para você, você que não tem muitos bens, e eu digo para você, sabe por que você não tem bens? Porque você não tem fé. Então eu estou dizendo que Paulo não tinha fé nenhuma, porque Paulo não tinha nada. Paulo não mostrava a Cristo por meio dos bens que ele possuía. Paulo mostrava a Cristo pelas marcas que ele possuía no seu corpo, de chibatada, de murros, de socos, de prisões. Era assim que Paulo mostrava a Cristo. Porque evangelho é redenção. Mas eu não tinha essa visão. Eu não tinha. E aí, o Senhor vai abrindo os nossos olhos. Mas isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa antiga. Paulo, já no tempo de Paulo tinha essa visão. Então, o camarada chega para alguém e diz assim: gente, eu estou falando de algo que está aqui minha esposa, do meu lado ela é testemunha. Uma senhora mandou mensagem para mim, falando assim: bispo, ore pela minha vida sentimental, porque um pastor me revelou. Primeiro, pastor não revela. Quem revela é o Espírito de Deus. Se for necessário uma exortação, ou se alguém está de fato em perigo espiritual, então Deus, ele entra através ali, né, do seu Espírito agindo no homem, tá? Você acha que o Espírito Santo vai perder o tempo dele revelando ao pastor que a pessoa tem que oferecer? Porque foi isso que a mulher falou para mim. O pastor falou que tem uma maldição na minha vida sentimental, e se eu quisesse quebrar essa maldição na minha vida sentimental, eu tinha que fazer uma oferta de R$200. Gente, eu fico nervoso com isso. Me perdoa, eu fico nervoso. Por isso, Paulo ele diz aqui, ó, preste atenção: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que vocês enxergam em nós. Entende isso? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para o maior modelo que podemos seguir, o modelo perfeito para seguirmos o verdadeiro evangelho é Cristo. Os apóstolos do passado. Preste bem atenção. Agora veja, a senhora estava desesperada porque o pastor falou que tinha uma maldição na vida sentimental dela. Eu falei assim: irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus sacrificou a vida dele por tua vida na cruz, toda a maldição que havia sobre a humanidade foi quebrada. Agora, não é porque toda a maldição foi quebrada que alguém não possa praguejar ou amaldiçoar alguém nos dias de hoje. Existem maldições lançadas? Sim, existe. Mas a Bíblia diz que contra Jacó não vale encantamento. Quem é Jacó? Está falando de Jacó mesmo? O filho de Isaac? O neto de Abraão? Não, contra Jacó. É uma linguagem concernente ao povo escolhido dele. Contra Jacó, ou seja, contra o meu povo, o povo que me serve, que se chama pelo meu nome, os que eu criei para minha glória, não vale feitiçaria, não adianta fazer encantamento, porque esse povo é abençoado por mim. Pediram para Balaão amaldiçoar Israel. E quando a Balaão foi amaldiçoar Israel, Deus falou assim: não amaldiçoe aquilo que eu abençoei. E Balaão recuou na hora, porque se ele fizesse isso, Deus ia matá-lo. Porque o povo dele é protegido, o povo de Deus é protegido. Pode fazer o que quiser contra você, meu irmão. Pode colocar seu nome na boca do sapo, na boca do urubu, na boca do gato, do que quiserem.
Não vai acontecer nada com você, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Amém? Mas é necessário você andar com Deus e seguir o modelo do verdadeiro evangelho. Isso vai garantir que você esteja vigilante, com a tua lâmpada cheia de azeite, pronto para a vida eterna. Por isso que Jesus nos ensina a vigiar e orar. E eu já vou falar sobre uma vida de oração. Mas para não alongar mais, olha o que Paulo está dizendo. O destino desses camaradas aí é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aí, verso 20, pois a nossa pátria, Paulo está dizendo, está nos céus. Vou repetir isso. A nossa pátria, verso 20, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser, presta atenção, igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo, a si, todas as coisas. Olha que interessante o que Paulo está dizendo aqui. Agora, veja, esses aqui, a visão deles é o quê? Uma visão terrena. Enquanto, olha, eu sempre falo, milagres é uma coisa bacana, milagre, né? Quando você vê alguém sendo curado de uma doença que levaria ele à morte, quando você vê um paralítico andando, é bacana. Quando você vê um coxo sendo curado, um cego enxergando, um mudo falando, é bacana? É bacana, acontecia isso nos tempos de Jesus. Mas o maior milagre não é físico. Tem gente que levantou de uma cadeira de roda fisicamente, mas espiritualmente a alma dela continua numa cadeira de rodas. O corpo dela foi curado, mas o coração, a vida espiritual dela, muitas das vezes está enferma. Adiantou alguma coisa? Não, não adiantou nada. Por isso Jesus ele ensina lavando inclusive um copo. Isso mesmo. Ele diz assim, quando você vai lavar um copo, você lava primeiro o quê? O interior ou o exterior? Lavem primeiro o interior. Porque se o interior ficar limpo, o exterior também ficará limpo. O que Jesus está dizendo? Pegue um copo, encha ele de água, ele vai transbordar. Se você encher até transbordar, aquela água, ela vai o quê? Escorrer para o externo do copo, eliminando as sujeiras também externas. É um exemplo simples, mas é interessante, porque quando você transborda da água da vida, ela começa a purificar o teu, a transformar o teu exterior. Porque o homem interior foi purificado, foi transformado. A verdadeira mudança, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Se um homem for transformado só exteriormente, nada vai mudar. Por isso que aquele povo sofreu lá no deserto. Eles saíram do Egito, mas o Egito continuou dentro deles. Então no deserto, ao invés de adorar a Deus, de agradecer a Deus pela libertação, mesmo estando no deserto, eles reclamavam de tudo, iam para cima de Moisés, e isso levantou a ira de Deus. E Deus falou para eles, olha, eu não vou matá-los, Moisés. Porque Deus queria matá-los naquele momento. A ira de Deus se acendeu contra eles. Aí Moisés intercedeu pelo povo e Deus falou, eu não vou matá-los. Mas essa geração que saiu do Egito, os mais velhos, essa geração aí, eles vão morrer no deserto. Nenhum deles vai entrar em Canaã. Porque murmuraram, se queixaram contra mim. Morreram no deserto. Porque deserto não é lugar de você reclamar, deserto não é lugar de você murmurar, deserto é lugar de você adorar, é o lugar de você aprender. Existe um tempo, Eclesiastes capítulo 3, existe um tempo para tudo debaixo do sol. O deserto não é um lugar ruim, parece ruim, mas Deus não abandona o seu povo no deserto. Deus, quando pega alguém e leva para o deserto, é para mudar coisas nessa pessoa. É para trabalhar a humildade, é para trabalhar o caráter, é para trabalhar coisas que ele não valorizava antes do deserto. Depois do deserto ele vai valorizar. Sabe por quê? Porque o deserto tem um poder
transformador, um poder extraordinário de transformar mente e coração do homem. O deserto quebra o homem, o deserto quebra o orgulho do homem. Por isso que o deserto é essencial. Todos os homens que serviram a Deus, a maioria deles passaram pelo deserto. Olha, sabe onde foi que João Batista se preparou até o tempo que ele tinha que se manifestar? No caso, se manifestar, que eu digo, ser revelado para pregar, para preparar o caminho do Messias. Ele foi preparado no deserto. A Bíblia diz que ele, ainda criança, vivia nos desertos. E ele crescia em espírito. O menino crescia em espírito e no poder de Deus, no deserto. Veja Moisés, toda a trajetória de Moisés, 40 anos príncipe do Egito, fugiu para o deserto, matou um egípcio para defender um hebreu, né? Já era um plano de Deus ali. Ele foge do Egito, atravessa o deserto, continua no deserto de Midian. Com 80 anos Deus o chama e ele volta para libertar o povo. E depois volta para onde? Deserto. Deserto, ele é um lugar péssimo, ruim para aquele que não aceita a disciplina de Deus. E tem gente que não vai sair, tem gente que vai morrer no deserto. Porque ao invés dela aprender, ao invés dela entender o que Deus está fazendo, ela ora todo dia para Deus tirar ela do deserto. Está errada a sua oração. Você tem que pedir para Deus o seguinte: Senhor, mostra para mim o que eu tenho que mudar em minha vida. Mostra para mim, me molda nesse deserto. Tira de mim o que não te agrada e coloque em mim o que te agrada. Molda-me, tu és o oleiro, eu sou o vaso. Uma pessoa que é inteligente espiritualmente falando, ela não quer fugir do deserto. Porque é no deserto que Deus fala. Foi no deserto que Deus falou com o profeta Elias. É onde ele se revelou para Elias ali. Foi no deserto, quando ele estava fugindo de Jezabel. Você lembra desse episódio? Ele foi se esconder numa caverna. Olha que interessante. Também Deus fala com Abraão no deserto. Deus fala com vários homens ali no deserto. Jacó estava no deserto fugindo de Labão, seu irmão. Ele pegou uma pedra, fez de travesseiro, e quando ele dormiu, ele teve um sonho, uma revelação, onde ele viu uma escada que ligava o céu e a terra. Lindo isso. Sabe o que ele disse? Eis que Deus está nesse lugar e eu não sabia. Aonde? No deserto. Entende? Deus está contigo. Deus permite que você passe pelo deserto para modificar sua visão, para modificar teus pensamentos. Ele quer te dar a verdadeira visão, a visão do Espírito, a mente de Cristo. Deus quer ajustar coisas em você que estão desajustadas. E Deus quer fazer isso no deserto, mas muitos não entendem. E aí atrasam, vão tardando os planos que Deus tem para eles. Por quê? Por causa da falta de compreensão espiritual. Então Paulo nos ensina isso. Eu acho interessante, porque aqui, aqui em 1 João, no capítulo 2, deixa-me ver aqui, 1 João capítulo 2, verso 15, diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Isso aqui é só uma das referências. E eu dou a última referência aqui para você, aqui em Tiago, capítulo 4. Para você entender, a igreja aqui estava cheia de contendas. Você já imaginou? Não sei se alguém já viu uma igreja assim. Uma igreja cheia de contendas. Um falando mal do outro, um querendo ser melhor que o outro, um querendo o cargo do outro. Essa igreja aqui que Tiago estava exortando, havia prostituição, havia mentira, havia irmão se levantando contra irmão, maledicências, contendas, todo tipo de coisa ruim tinha nessa igreja. E aí Tiago é levantado pelo Espírito de Deus para repreender aquele povo. E ele diz assim, infiéis, capítulo 4, verso 4. Em outras traduções está até assim, adúlteros. E Tiago diz: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E qual é o tema que nós estamos abordando aqui? Os inimigos da cruz de Cristo. Então, quem é inimigo da cruz?
Quem é inimigo de Cristo? Aqueles que ainda amam o mundo. Aí você diz assim, mas tem muita gente que ama o mundo, mas também ama Jesus. Você não pode amar dois senhores. Jesus disse isso. Inclusive, para os que pregam uma palavra, Jesus disse, não podeis servir a Deus e o dinheiro. Não podeis. É triste essa realidade, mas isso existe nos dias de hoje. Aí ele diz assim, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é forte essa expressão? Será que é uma boa coisa alguém ser inimiga de Deus? Porque se nós somos inimigos do diabo, ele é o inimigo de nossas almas, mas nós temos alguém que financia nossa vitória, que é mais forte do que ele. Porque o homem sem Deus, ele não vence o diabo. Ele não vence. Não subestima aquele maldito. Porque ele é estrategista, é um ser antigo, conhece mais o homem que o próprio homem. Uma pessoa sem Deus não vence o maligno. Não adianta, que ele não tem poder contra Satanás sem Deus. Não tem como ele vencer. Então, Satanás, ele dá suas investidas, ele arma, ele tenta nos desanimar, ele tenta nos destruir, mas nós temos o Cordeiro conosco. Agora, e se você é inimigo de Deus? Quem é que pode livrar você? Então Tiago diz aqui, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito e que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Ou seja, a soberba esmaga, qualquer pessoa que se deixa se levar pela soberba, ela vai ser destruída, a ruína dela é certa. Por quê? Porque Deus não vai permitir que um soberbo ande pelo caminho da esperança, pelo caminho da salvação. Então veja, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha o conselho de Tiago agora para aquela igreja problemática. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Olha só. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, olha que exortação maravilhosa Tiago está dando aqui para a igreja. Então, qual é o ensinamento do Espírito Santo para cada um de nós hoje nessa live? Você precisa seguir o modelo de Cristo. Não seja inimigo da cruz de Cristo. Não seja inimigo de Cristo. Seja amigo de Deus. Ande com Deus. Anda com o Senhor. Seja obediente à palavra de Deus. A salvação, ela é conquistada todos os dias. Algumas pessoas dizem, parece que Deus não ouve a minha oração, mas também está na Bíblia. Eu amo a palavra por isso. Está na Bíblia que existe um muro chamado pecado. E quando a pessoa ela quer chamar a atenção de Deus, mas ela não quer abandonar certos hábitos, Deus não pode respondê-la. Deus ouve porque ele é um Deus onipotente, ele detém todo o poder e autoridade, e ele sabe tudo o que acontece no céu e na terra, no plano espiritual e no plano físico. Ele é Deus, ele ouve a todos. Mas ouvir é uma coisa, responder, Deus tem critérios para responder. Quem que Deus responde? Deus responde àqueles que se humilham para ele. Muitos dizem, os humilhados serão exaltados. Onde é que está escrito isso, meu irmão? Você pode me mostrar, por favor? Mostra para mim onde é que está escrito isso na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia, não. A Bíblia diz, Jesus dando o exemplo do fariseu que entrou no templo e do publicano que também entrou no templo, ele disse o seguinte: o fariseu entrou e, cheio de orgulho, disse para Deus: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, adúlteros, ladrões, roubadores, e ele fala uma série de coisas. Aí ele diz: eu sou um homem de oração, eu jejuo, dou as minhas esmolas, enfim.
ele chega se exaltando diante de Deus. Aí entra o publicano e ele não ousa olhar para o teto do templo. Ele baixa a cabeça e ele diz: Senhor, eu não sou digno de estar aqui, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim. Jesus disse: a quem Deus ouviu? O fariseu ou o publicano? E os discípulos disseram: o publicano. Jesus disse: dissestes bem, porque todo aquele que se exalta será humilhado. Mas aquele que se humilha, não é o humilhado que será exaltado, mas aquele que se humilha para Deus será exaltado. Veja, meus irmãos, é uma questão de conhecimento, é uma questão de ser lapidado. Deus, ele tem prazer de ajudar aqueles que estão aflitos. A Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14, 2 Crônicas 7, 14, ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui, 7, 14, aqui ó, olha o que ele diz. Isso mesmo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, não basta se humilhar e orar, tem que se converter, né? Ou seja, abandonar o pecado, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Promessa de Deus, para Deus atender humilhação, oração, adoração, conversão de pecados, abandono de pecado, aí Deus ouve e Deus atende. Tá certo? Isso aqui é a palavra de Deus. Agora, se você analisar Isaías 59, você vai ver que Deus, ele está tentando atender o povo, ele tá tentando ajudar o povo, mas existe uma coisa que impede o próprio Deus, por causa do seu atributo de justiça, impede Deus de responder certas orações. Isaías capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa o quê? Salvar aquele que está clamando, aquele que está desesperado, aquele que de repente está desempregado, aquele que está pensando em tirar sua própria vida, cheio de dívidas, casamento destruído, família destruída, com depressão, doenças, enfermidades, cheio de problemas, e ele está clamando a Deus. Deus está ouvindo? Sim. Mas Deus pode responder? Depende. Olha o que ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que eu não vos ouça. Palavras de Deus, não é minha. Deus está dizendo: eu quero ajudar vocês, mas eu não posso ajudar. Eu vou explicar uma coisa para você. Alguém já se deparou com um animal em decomposição? Alguém já deve ter visto um animal em decomposição. Estou falando de perto. Como que é, né, o odor? Você consegue ficar 30 segundos do lado? Eu não consigo. Né? Aquele cheiro de morte, aquela coisa imunda, pútrida, não é isso? Pútrida, essa é a palavra, aquela coisa em decomposição. Se você for analisar, você vai ver que é insuportável ficar perto de um animal em decomposição. Seja o que for em decomposição, é insuportável. Assim é a oração daquela pessoa que não quer a ajuda de Deus, mas também não quer abrir mão do pecado. Você está entendendo? Veja, eu não estou julgando você. Eu estou dizendo para você algo que eu também busco. Porque se eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você e eu vivo no pecado, a minha adoração para Deus, ela chega com esse aroma de morte. Isso está na Bíblia? Bom, é só analisarmos aqui. Se você acha que isso é um achismo do Elias, eu provo para você aqui, não tem problema. Isaías capítulo 1, Deus manda o povo parar de fazer as obrigações no templo, de adorar a Ele, e ao mesmo tempo viver uma vida dupla, adorando a Ele de dia e pecando à noite. Olha o que Deus diz, olha,
Do que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Sabe quem é que Deus estava repreendendo aqui? Toda a nação, sacerdotes, levitas, autoridades de Israel. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Quando vocês entram na minha presença, quem autorizou o sequer pisar nos meus átrios? Quem autorizou vocês? Aí ele diz: não continuem a trazer ofertas vãs. Sabe o que é oferta vã? Bom, ele explica. O incenso é para mim abominação. E os sábados e a convocação das congregações não posso suportar. Pecado associado a essas reuniões solenes. Deus está dizendo. Aí, olha o que ele diz no 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma não suporta, as aborrece. Já me são pesadas e estou cansado de sofrer por isso. Deus está dizendo. Pelo que quando vocês estendem as mãos para mim, o Senhor, eu escondo de vocês os meus olhos. Viu? Gente, isso aqui é muito grave. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não ouço. É Deus falando. Onde é que o senhor está lendo isso? O Bispo Elias, Isaías capítulo 1. Eu estou lendo aqui, eu já li o verso 11, 12, 13, 14, estou no 15. Olha o 15. Eu não ouço quando vocês multiplicam as orações, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí Deus, como é misericordioso, ele dá um conselho. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos seus atos, ou seja, abandonem o pecado, de diante dos meus olhos, e cessem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, atendam à justiça, repreendam ao opressor, defendam o direito do órfão e lutem, pleiteiem na causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos. Sabe o que é arrazoar? Vamos pensar juntos, vamos refletir sobre essa questão. Olha o que Deus diz. Diz o Senhor: ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Você sabe por que Deus fala da escarlata e do carmesim? Depois pesquise aí no Google a composição do que é feito a cor escarlata e o carmesim. Você vai ver, eles vão mostrar para você um corante que é tirado de uma fruta. Eu não sei se é uma fruta, né? Eu acho que aquilo era uma fruta, pelo que eu vi no último vídeo. É tipo uma frutazinha assim pequenininha, ó, né? E eles extraem dali aquele corante daquela frutazinha. Dali eles fazem a cor escarlata e é feito também o carmesim. Presta atenção, esse negócio é tão forte, esse líquido que sai dessa fruta, que em contato com a sua roupa, uma vez que ele entra em contato com qualquer tecido, nada pode removê-lo. Nada pode removê-lo, de tão forte que é o líquido dessa fruta. Eu estou falando fruta, gente, mas falo por ignorância, não sei se é uma fruta, não sei o que é aquilo, mas dê uma pesquisada aí que você vai entender melhor do que eu. Tirado da... Eu acho que é uma frutazinha, né? Eu não sei se é um tipo de raiz ondulada, não sei o que é aquilo. E eles tiram, né, aquele corante dali, e é dali que é feito essa cor aqui, escarlata e carmesim. Uma vez em contato com a roupa, nada remove. Então Deus está dizendo: ainda que os pecados do meu povo seja como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas se vocês recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados à espada. Sabe o que é a espada? A espada é a justiça de Deus.
A justiça de Deus esmaga a injustiça. E quem vive do lado da injustiça acaba sendo esmagado pela justiça de Deus. Porque a boca do Senhor o disse. Então não é culpa de Deus. Tem muita gente que está sofrendo, mas ela é responsável por esse sofrimento. Porque ao mesmo tempo que ela quer a ajuda de Deus, ela não muda. Está dentro da igreja, mas fala mal do próximo. Está dentro da igreja, mas está no meio de fofoca. Está dentro da casa de Deus, se diz cristã, mas xinga, fala palavrão. Nós temos que mudar, gente. Nós temos que mudar. A pergunta que você tem que se fazer é: você quer ou não ser feliz? Porque falar que quer ser feliz, todo mundo na terra fala, mas poucos fazem o necessário para ser de fato feliz. E mudar de vida, andar com Deus requer sacrifícios. Você vai ter que renunciar muitas coisas do que você gosta. Muitas coisas. Aprenda. Jesus, ele fala sobre isso, mas vale a pena? Absolutamente. Vale a pena, e eu te garanto, você será muito feliz. Andar com Deus é a coisa mais extraordinária que existe. Alegria interior, paz de espírito, segurança, sabendo que existe um Deus poderoso, que não pode ser vencido, que está cuidando de você até mesmo na hora do sono. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui eu encerro. Muitos que estão me assistindo estão precisando muito de uma resposta de Deus. Alguns estão prestes a tomar decisões. Mas eu digo para você, calma. Antes de você tomar uma decisão, faça como Abacuque. Sabe o que Abacuque fez? Ele subiu na torre de vigia. Ele disse: subirei, por-me-ei na minha torre de vigia. Sabe o que é a torre de vigia espiritualmente? Você se isolar, não socialmente, mas se isolar espiritualmente, no sentido de tirar um tempo para você e Deus. Abra um jejum, entre em oração, peça perdão dos seus pecados, suplique a direção de Deus. Não faça nada no calor da emoção. Não faça nada porque o seu coração está revoltado, de repente até com razão. Coisas que te aconteceram, que eu não tiro sua razão de estar bravo, de estar revoltado. Mesmo assim, se acalma, busca a face do Senhor. Gente, o Evangelho é uma coisa linda. Servir a Deus é a coisa mais extraordinária que existe. Deus quer te fazer feliz, mas existe um preço. Não é fácil. Não culpe a Deus pela maldade do homem. Tem muita gente que se afasta de Deus porque ela acha: ah, mas o Senhor, por que o Senhor não impediu ele de fazer isso? Por causa de fulano eu perdi o emprego, por causa de fulano eu perdi o cargo, aí você fica procurando alguém para colocar culpa. Quando Deus permite algo, é porque ele tem um plano por trás daquilo. Eu pergunto, quando Jó perdeu tudo, ele pecou? Ele pecou para isso? Ele havia pecado antes e Deus estava punindo ele? Não. Mas isso, quem sabia a história, quem sabia do real motivo de tudo aquilo era Deus e o diabo que estava trabalhando ali por trás, né, do que estava acontecendo. O diabo sabia que Jó não tinha culpa. E Deus permitiu aquela situação, porque a Bíblia diz que Deus tem poder tanto sobre o enganado como sobre o enganador. Enquanto Satanás achava que estava usufruindo, né, daquele momento para castigar Jó, Deus estava permitindo tudo aquilo, porque Deus estava prestes a dar a Jó o bem mais valioso que ele não tinha. Jó tinha tudo, mas o mais importante Jó não tinha. Quer que eu te fale o que é? Jó nunca teve uma experiência com Deus. Jó não conhecia Deus. Ele fala isso lá no capítulo 42. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus permitiu toda aquela dor para que Jó conhecesse a Deus. Olha que interessante isso. Ele perdeu tudo. Perdeu 10 filhos. Ele era um camarada muito rico. Ele foi dormir rico, acordou pobre. Depois, para completar, Satanás lança chagas malignas no corpo de Jó, ao ponto que ele tinha que coçar o corpo com caco de telhas. O seu corpo cheirava mal. Ninguém queria ficar perto dele. E a única pessoa que sobrou na vida dele, que foi a esposa, viu ele orando, falou assim:
Depois de tudo que aconteceu, você ainda se conserva fiel a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Sabe o que ele falou para ela? Você fala como uma louca mulher. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E alguns chegam a dizer, mas Jó reclamou depois. Não, ele não reclamou. Ele só queria uma resposta. Ele só queria saber de Deus o porquê de tanto sofrimento. É normal, gente. Jó era ser humano. Ele era um homem fiel, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, mas era humano. Ele queria saber o que estava acontecendo, já que ele era tão fiel. E no fim, valeu a pena. Deus deu a ele em dobro o que ele tinha perdido. Em dobro. Né? Só não os filhos. Ele recebeu mais 10 filhos como bênção de Deus. E a Bíblia diz que as suas 3 filhas eram as mais bonitas de toda a terra. E os seus filhos abençoados. E pessoas que tinham se afastado de Jó vieram para trazer-lhe presentes, ouro, prata. Sabe por quê? Sabe quem afastou aquelas pessoas? Foi Deus. Aí às vezes a gente na nossa ignorância diz, nesse deserto que estamos passando, agora eu sei quem são os meus amigos, porque me abandonaram. É Deus quem tira de perto. É Deus quem tira, porque Deus quer falar com você. Deus quer falar. Se você ficar com distrações, se você estiver cercado de pessoas, você não vai conseguir ouvir a Deus. Então Deus sai tirando todas as distrações. Deus tira todos de perto de você, para que a voz de Deus seja clara. Por isso que no fundo do poço, todos ouvem a Deus. Porque lá não tem amigo. No fundo do poço não cabe amigos, não cabe promoção, não cabe emprego, não cabe carro. É só você e Deus. Aí Deus permite isso. Porque o principal é você ouvir a Deus. Depois que você ouvir a Deus, depois que você entendeu o que Deus quer de você, tudo que tu perdeu, Deus te restitui. Porque Ele não é um Deus injusto. E muitas das vezes te restitui em dobro, se essa for a vontade dEle, como foi no caso de Jó. Então, eu encerro aqui dizendo, eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é o vale que você está passando. Por favor, meu irmão, não reclame. Não reclame. Olha, alguns aí me conhecem até de outros ministérios. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu estava em outros ministérios, eu era sustentado, preste bem atenção, eu era sustentado por esses ministérios. Todo pastor tem uma ajuda de custo. Né? E quando eu saí, eu sirvo a Deus desde os meus 13 anos. Nunca tive profissão, nunca tive nada disso. Eu sempre vivi para Deus. Eu tenho 36 anos. Sempre vivi para o meu Deus. Sempre servi o meu Deus. E eu posso falar uma coisa para você? Quando eu saí, eu não vou mentir, quando eu saí desses ministérios, eu pensava assim, eu vou passar aperto. Eu vou passar aperto. Porque eu não sei fazer praticamente nada. A minha vida inteira foi pregar o Evangelho. Mas aí eu comecei a olhar para a história de Paulo. Paulo vivia na total dependência de Deus. E cada um tem um chamado. Eu tenho, se tem uma coisa que eu tenho certeza na vida, é que eu fui criado para servir a Deus. No dia que eu não tiver mais utilidade, então acredito que a minha missão está acabada aqui. Né? Se não for para pregar o Evangelho, não há por que viver aqui. Né? E o Senhor sabe do meu coração. E aí eu fiquei meio receoso. Aí eu olhei a história de Paulo. E eu fiz uma oração para Deus falando, Senhor, eu entrego minha vida em suas mãos de fato. Agora, realmente eu dependo totalmente do Senhor. Eu entrego as minhas finanças em tuas mãos. E quem prega o Evangelho sabe que não é fácil. Pastor, viver como eu vivo na itinerância, não é fácil, meu irmão. Pois eu digo para você, Deus tem me sustentado desde o primeiro dia, desde que eu saí desses ministérios. Deus tem abençoado minha vida. Eu não sobrevivo de dízimos de ninguém, de ofertas de ninguém. A minha prosperidade vem de Deus. A minha prosperidade vem do Senhor. Deus cuida dos seus servos. Deus cuida, Deus abençoa, Deus envia.
Às vezes eu nem sei quem que enviou, mas chega. Eu estou falando isso para deixar como testemunho. Eu tenho que falar. Porque às vezes a pessoa fica preocupado de que, mas como que eu vou sobreviver? Eu perdi o emprego. Deus é Deus. Ele cuida dos seus. Deus tem me sustentado, né? Deus tem me abençoado e Ele vai continuar abençoando. Mas sabe por quê? Porque eu não vivo preocupado com isso. Eu vivo preocupado em honrar Ele. E Ele, se Ele cuida de pássaros, você acha que Ele não vai cuidar dos seus filhos? Da coroa da criação dele, que é o homem? Fique em paz. Se entregue a Deus. Permaneça na dependência de Deus. Essa era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Siga esse modelo de evangelho bíblico. Não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da Bíblia. Siga o modelo de Jesus Cristo, de santidade, de obediência, de evangelho, e você será uma pessoa feliz, abençoada. Perdoe quem te persegue, viva uma vida de oração, procure se envolver mais com as coisas de Deus, largue essas coisas do mundo, ao invés de assistir novela, vai assistir filmes bíblicos, vai meditar na palavra, se envolve com tudo que é do reino dos céus. Você vai ver como tua vida vai começar a mudar, como Deus vai abençoar você em todos os sentidos, tá certo? Você vai ser luz para quem está nas trevas, você vai ser sal, vai dar sabor para aqueles que não têm sabor nenhum, tá bom? Eu agradeço a todos que ficaram até agora aqui conosco. Hoje eu passei um pouquinho do tempo, mas ouvir a palavra sempre é gratificante. Quem ama a palavra nem percebe o tempo, não é verdade? E eu gostaria que você compartilhasse essa live. Eu posso contar com vocês, eu posso contar com a ajuda de vocês para a promoção do reino dos céus. Então, em nome de Jesus, se você tem um carinho pela minha pessoa, por Jesus, pelo reino dos céus, então, pelo menos um compartilhamento para que outras pessoas ouçam essa mensagem e sejam livres das escamas espirituais, sejam libertas e conheçam o verdadeiro evangelho, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Eu estou fazendo live terça e quinta, tá bom, gente? Tem pessoas me perguntando, é terça e quinta que nós estamos fazendo a live, né? Porque essa live de hoje vai ser compartilhada, muitos ainda vão assistir, então eu estou alternando. Terça e quinta estaremos trazendo uma palavra de Deus para todos vocês. Que o Senhor Jesus abençoe vocês e que a paz que excede todo o entendimento da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja no coração e na casa de vocês. Até lá.